Olá, bom dia a todos. Vamos começar a nossa live de hoje, tá? Hoje a nossa live é sobre Michel Foucault, um filósofo francês. Vou fixar o tópico. Ok, tópico fixado. Então, hoje a gente vai falar sobre esse filósofo recente, né? Ele foi um filósofo do século XX, né? Do século passado. Então, ele é super recente. E aí, quem foi Foucault? Michel Foucault. Vamos falar um pouco sobre esse filósofo, tá? Bom, o que eu tenho sobre o Foucault para trazer para vocês? Ele nasceu, obviamente, na França, em 15 de outubro de 1926, numa cidade chamada Poitiers. Isso é na França, ok? E ele morreu na data de 25 de junho de 1984, em Paris. Então, ele viveu 58 anos, tá? Bom, assim como eu falei para vocês, era um filósofo francês, mas não só filósofo, ele foi um historiador também. Vocês vão entender porque que ele aprofundou na história. Ele tentou buscar lá atrás, na história, algumas questões na vida dele para ajudar na filosofia também, tá? Ele foi muito influente e o Foucault também foi muito controverso. Vocês vão ver o porquê que ele foi controverso, tá? Ele foi muito controverso em muitos aspectos, quase em tudo na vida dele que ele falava. Bom, olha só, algumas questões mais pessoais da vida do Foucault. Ele veio de uma família rica. Os pais e os avós dele eram médicos. Então, uma família extremamente rica, uma família extremamente tradicional lá da França, ok? Muito rica mesmo. Ele estudou nas melhores escolas, ele teve uma excelente educação, uma educação muito rigorosa também. Só que aí é o seguinte, ele evitava falar da sua família, ele evitava falar das suas raízes, tá? Ele evitava esse papo, ele não curtia falar muito sobre a sua vida, sua família, tá? E aí, os pais do Foucault queriam que ele fosse médico também. Como é uma família tradicional, uma família rica, queriam que ele fosse médico, mas ele falou: que médico? Eu não, tô fora, eu não quero ser médico, não. Bom, e aí eu vou falar mais algumas coisas bem pessoais da vida de Foucault, até para depois a gente poder, de fato, entrar na filosofia dele, por que ele foi importante para a filosofia, tá? Ele foi, desde sempre, um garoto diferente, tá? Ele sempre se sentiu diferente, aquele garoto diferente do grupinho, diferente dos amiguinhos dele, e aí ele sempre se sentia diferente assim. E aí, olha só, de tão diferente que ele se sentia diante dos amigos dele ali na infância, pré-adolescência e adolescência, que ele começou a se mutilar. E aí ele também começou a pensar em suicídio, tá? Ele já estava meio assim, sem entender. Vocês vão ver que isso é importante porque vai chegar num ponto onde ele se encontrou. Então ele tinha esses pensamentos assim meio estranhos e diferentes da turma dele. Mas seja como for, pela educação muito rigorosa que ele teve, ele foi um excelente aluno, ele sempre foi. Mesmo com essas dificuldades, mesmo é, é, tentando entender, tentando se encontrar, foi muito bom aluno desde sempre. Só que sempre, ele era aquele tipo de aluno que ele ficava sempre questionando e argumentando. Professor, mas por que isso? Mas por que aquilo? Ele sempre questionava e sempre argumentava. E ele não aceitava, é, assim, imediatamente as coisas que respondiam para ele. Ele sempre tentava dialogar e entender e questionar sempre tudo, todas as perguntas, toda a sua vida acadêmica, a sua vida na escola foi assim. Bom, e aí então ele foi crescendo. Ele não se tornou médico como os pais dele queriam, mas aí ele estudou filosofia e estudou psicologia também, lá em Paris. Só que aí, olha só, como ele já era assim bem diferentão mesmo, nas paredes
do quarto dele na universidade, ele decorava o quarto dele com fotos de tortura, tá? Bem diferentão mesmo. E olha só, aos 22 anos, ele realmente tentou suicídio. Obviamente ele não conseguiu, mas ele tentou. E aí, isso foi um baque na família dele. O pai dele, que era um cara tradicional, é médico, falou, nossa, né? Meu filho tentou suicídio. O que será que está acontecendo? E aí, isso ali no início do século XX, né? Meados ali do século XX, o pai dele, que era muito tradicional, né? Falou assim, não, meu filho, vou te levar no melhor psiquiatra de Paris, o melhor psiquiatra da França. E aí procurou o melhor psiquiatra que tinha na época e levou o Foucault por causa das tendências suicidas que ele estava tendo. E aí realmente o Foucault se consultou com o psiquiatra e isso foi muito bom para ele, essas consultas ao psiquiatra, porque aí ele começou a se encontrar, ele começou a se entender, ele começou a entender mais coisas a respeito da vida, do que estava acontecendo e o porquê. E aí ele então fez várias sessões psiquiátricas, e aí o que o psiquiatra, junto com ele, chegou ao diagnóstico, entender o que estava acontecendo com ele. O diagnóstico da sua angústia foi o de que ele estava escondendo a sua homossexualidade. Tá? Esse foi o diagnóstico de por que ele estava assim meio sem entender, rebelde sem causa, sem se encontrar. Mas aí, como eu disse, isso foi tão bom para ele, essas consultas no psiquiatra, que ele se aceitou. E aí ele se assumiu como homossexual. E aí ele seguiu a vida também estudando. E aí agora, com um pouco mais de noção das coisas, entendendo um pouco mais como funciona e o porquê das coisas, beleza. Foi ótimo, ele seguiu adiante, continuou estudando. E aí, algumas coisas sobre o estudo, e sobre a filosofia, e sobre a vida acadêmica, e sobre realmente a vida profissional do Foucault, num determinado momento, principalmente ali no início da carreira dele, ele chegou a flertar com o comunismo, tá? Mas isso foi por um breve período, porque logo depois ele rompeu com o comunismo. Ele apoiou por um tempo, flertou por um tempo, e depois não quis mais seguir essa linha, né? Ele rompeu. E aí, só que mesmo assim, ele sempre tinha ideias muito controversas, ideias muito excêntricas, sempre para tudo. E vocês vão ver, porque eu vou dar vários exemplos da vida de Foucault aqui, que realmente as ideias dele, a linha dele eram muito, assim, excêntricas e diretas e bem peculiares. Tanto é que ele ficou conhecido também como um filósofo muito característico, muito peculiar, tá? E aí ele se formou com honras, tá? Um excelente aluno, virou um excelente profissional, foi dar aulas na cidade de Lille, que também é na França, tá? E aí ele começou a rodar o mundo, dando aulas, dando palestras, conhecendo, morou em vários lugares, rodou vários países na Europa ali. Ele foi para a Suécia, foi para Varsóvia, Polônia, chegou a morar na Alemanha também. Num determinado momento ele morou nos Estados Unidos, ele chegou a vir para o Brasil, ficou um tempo aqui também, passou um tempo aqui. E olha só, ele defendeu a tese de doutorado dele na Escola Normal Superior de Paris, tá? Uma escola extremamente tradicional lá em Paris. E aí com honras também, né? O orientador dele da tese ficou louco com ele, de quão brilhante, quão excelente aluno ele foi. E aí, imediatamente, obviamente, ele defendeu a tese dele de doutorado em francês. Mas foi um trabalho tão bom que imediatamente esse trabalho foi traduzido para o inglês e virou livro, tá? E aí depois ele escreveu vários outros livros também, tá bom? Aí, beleza. Como ele começou a escrever e ele estava começando a ficar em evidência e as pessoas estavam começando a observar, poxa, esse cara aí é meio estranho, mas o que ele fala tem um pouco de sentido. Beleza, ele começou a escrever e começou a chamar a atenção como um pensador extremamente original. Mas um pensador original, mas não deixou de ser controverso, tá? Vocês vão entender isso que eu estou falando, porque realmente ele foi muito controverso. E aí, beleza. Meio que assim, com esse radicalismo dele, com essas ideias controversas,
Dentre outras coisas, ele criticou a polícia, ele criticou a justiça, ele criticou as prisões, sabe? Ele fez um apanhado histórico lá atrás de como que era a justiça, a polícia e as prisões anteriormente, que eram muito melhores do que é hoje, que hoje é uma enganação. Então, ele fez críticas veementes a essas questões de polícia, prisões, justiça. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, vocês vão entender. E aí, olha só, com isso, ele apenas queria mostrar como o poder, hoje em dia, né, na época dele, como o poder realmente funciona, tá? E aí, o Foucault, ele foi um filósofo revolucionário. E aí ele ficou popular entre a elite parisiense, tá? Isso foi muito, muito interessante. Ele descia a lenha e mesmo assim ficou muito ali, o queridinho, o famosinho, o popular, entre a elite, tá? Entre a elite, entre a burguesia. E aí, ele passou parte da vida dele criticando o poder do Estado burguês e capitalista. Olha esse nome, Estado burguês e capitalista. Ele criticou muito, passou muito da sua vida fazendo esse tipo de crítica, porque ele não concordava. E ele não só discordava, mas ele dizia o porquê, tá? Ele ia profundamente nessa análise dele. E aí, olha só, o seu pai, como eu falei, era um médico, era um cirurgião, né, muito famoso e renomado na França. O pai dele, então, representava essa burguesia que o Foucault tanto odiava e tanto criticava. E até por isso ele foi deixando de lado essas questões de família, não ia muito, não queria falar de família, falar das raízes, entendeu? Isso também ressalta isso. Ele, não, eu critico isso aí. Beleza, foi importante, ele teve a educação dele, mas ele discordava de como que as coisas funcionavam, questões de poder, de governo, tá? A sua vida, nesse momento, né, que ele já estava dando aula, já estava o famosinho, o popular, a vida dele já estava meio que... Tava, tipo, muito louca a vida dele, muita coisa acontecendo. E aí, ele meio que estava tentando se encontrar profissionalmente. Porque eu já falei, pessoalmente ele se encontrou, né? Assumiu a sua homossexualidade, ficou bem com isso, beleza. Mas profissionalmente ele ainda não tinha se encontrado. Ele estava só descendo a lenha em tudo, sabe? Em tudo, descendo a lenha. Nada estava bom, estava tudo um caos. Então, profissionalmente ele não se encontrou. Até o momento que ele se deparou com Nietzsche. A obra de Nietzsche mudou tudo na cabeça do Foucault, tá? Isso foi o divisor de águas na vida profissional do Foucault. Especificamente, qual obra de Nietzsche? Não é todas, mas uma em específico. A obra de Nietzsche que virou a chave, que mudou a vida profissional do Foucault foi Considerações Extemporâneas, tá? O Nietzsche tem essa obra. E aí, quando o Foucault leu esse livro, ele falou, caraca, meu irmão, é isso aqui. É isso que eu estava precisando para agora arrepiar e seguir, crescer profissionalmente. Achei minha linha de raciocínio, o Nietzsche me ajudou. E aí ele começou, tá? Estudou muito mais o Nietzsche, aprofundou em Nietzsche. Porque o Nietzsche, nessa obra, ele falou sobre um novo jeito de estudar a história, de estudar o pensamento. E aí que foi onde o Foucault se ligou que todas as pesquisas dele, que eram muito aprofundadas, ele voltou lá na história, lá no passado, para fazer esse estudo comparativo, tudo com base em Nietzsche, ok? E com certeza também, essa obra do Nietzsche mexeu muito com Foucault e levou o Foucault a um outro nível, tá? O Foucault alcançou com essa obra um novo patamar, um novo nível profissional. E aí, depois disso, o Foucault passou a olhar a vida e passou a olhar tudo, sabe, de uma maneira muito diferente, tá? Com essa ajuda do Nietzsche, dessa obra de Nietzsche. E tanto é que depois disso, o Foucault escreveu um livro que foi considerado a sua primeira obra-prima, tá? Esse livro de Foucault se chama História da Loucura, tá? O que o Foucault quis dizer com esse livro? O que ele quis passar? Que mensagem que ele quis passar com essa obra, A História da Loucura? Nessa obra, ele argumenta que as coisas, ele argumenta
que as coisas para as pessoas com doença mental, tá? Ele bateu especificamente, principalmente especificamente nessa questão, que as coisas para as pessoas com doença mental eram bem melhores na Renascença do que aquilo que elas vieram a se tornar, principalmente do que elas vieram a se tornar ali na época de Foucault. Porque aí ele explicou, tá? Ele sempre dizia essas coisas e aprofundava. E aí por quê? Então por que as coisas para as pessoas com doença mental eram melhores na Renascença do que hoje? Porque na Renascença, por exemplo, aos olhos de Foucault, né, de acordo com Foucault, na Renascença, o doente mental ele era visto como diferente e não como um louco. Porque ele disse que no tempo dele, o doente mental era visto como um louco, e na Renascença não era assim. Na Renascença, inclusive, pensava-se que os doentes mentais, eles tinham certa sabedoria também. E em muitas situações, os doentes mentais eram até reverenciados e eles andavam livremente pela cidade. Tá? O tratamento dado a eles, depois da Renascença, foi qual? Aí que foi a crítica de Foucault. Que no tempo de Foucault o tratamento era hospitalizar eles, prender eles, internar, prender lá dentro de hospícios, e ele falou que isso era desumano. Entendeu? Por isso que ele fez esse estudo comparativo, falou que na Renascença era muito melhor para as pessoas com algum certo de doença mental, deficiência mental, enfim, tá? E aí, é isso, basicamente é isso dessa obra. E aí ele, então, fez uma pesquisa extremamente abrangente e histórica sobre esse tema também, tá? Ele aprofundou muito historicamente de como que as coisas funcionavam lá no passado. E aí ele meio que tomou isso como base para todas as suas obras, de fazer um recorte histórico profundo e um estudo comparativo de como que as coisas funcionavam antes e como que funciona agora. E aí ele diz que muitas coisas antes funcionavam muito melhor do que agora, tá? O Foucault, ele escreveu várias outras obras depois dessa. E aí uma outra obra que ele escreveu se chama O Nascimento da Clínica, tá? Essa obra ele escreveu em 1963. Nessa obra, ele falou sobre a medicina de um modo geral e ele bateu especificamente no tecla, o olhar médico, tá? De como que era o olhar médico antes também, fez todo esse recorte histórico, um aprofundamento histórico de como que era o olhar médico antes e como que é o olhar médico hoje, nos dias de hoje. E aí, outra obra que ele escreveu após essa foi o nome em português. Em português, tem várias traduções diferentes, tá? Em português. Mas, basicamente, é uma obra que se chama Vigiar e Punir. Ela tem outros nomes em português, mas é mais ou menos esse nome, Vigiar e Punir, tá? Enfim, questões de traduções para a língua portuguesa. E ele escreveu essa obra em 1975. E aí você me pergunta, beleza, professor, e agora? Qual foi a crítica ferrenha de Foucault? Aonde que ele fez o apanhado histórico? O que ele escreveu nessa obra, Vigiar e Punir? Ele falou sobre as prisões, tá, estatais, as prisões do Estado, de como que funcionam essas questões de prisão. E aí ele fez um outro apanhado histórico violento. Foi lá atrás na história, buscou como que eram as prisões antes e como que eram as prisões de agora. E aí ele criticou também as prisões de agora, tá? E aí ele desceu a lenha mais uma vez, como sempre, tá? E aí ele disse o seguinte, dentre outras coisas, as punições do mundo moderno apenas parecem ser mais humanas, mas não são, tá? Ele disse que não são. E aí, antes, ele fez esse apanhado histórico. Aí ele fez o estudo comparativo dele. Ele diz que antes as punições violentas podiam encorajar rebeliões e protestos, o que as de hoje não fazem, não são, ok? E aí agora, né, no tempo de Foucault, ali no século XX, com o sistema prisional, tudo de ruim acontece dentro das prisões, o que não era assim antes também. E aí, de acordo com Foucault, o sistema prisional hoje é extremamente bárbaro e é primitivo também. Ele falou que não evoluiu o sistema prisional penitenciário, tá? E aí, olha só, nessa obra, ele diz que o poder-conhecimento, entenda desse jeito, poder e conhecimento. Poder-conhecimento, os dois juntos. Ele diz que o poder-conhecimento
do poder conhecimento resulta um caráter criminoso. Entende essa palavra? Poder conhecimento, que eu vou falar dela mais vezes daqui um pouco. Então, do poder conhecimento resulta o caráter criminoso. E aí, olha só, evoluindo um pouco mais na história, qual foi a última obra que o Foucault escreveu? O último trabalho dele, ele escreveu em 3 volumes, que se chama História da Sexualidade. Tá? E aí ele usou muito da sua experiência para escrever essa obra, vamos falar um pouco mais a respeito disso, ok? Como são 3 volumes, ele começou em 1976 e aí terminou ali em 1984, perto da sua morte ali, o 3º volume. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso, tá? Então, beleza, ele escreveu sobre a sexualidade, história da sexualidade. E aí vocês imaginam, como eu falei que ele em tudo, ele aprofundou profundamente, historicamente, ele foi lá atrás nas raízes, então mais uma vez ele fez isso. Ele fez um estudo extremamente avançado, tá? Um recorte histórico profundo. Ele foi lá atrás buscar, sabe, como que era a sexualidade no Japão, na China, na Grécia Antiga, no Egito, uma série de coisas. E aí ele agregou também suas experiências pessoais, porque, né, como um homossexual declarado, assumido, ele usou também a sua experiência pessoal para juntar tudo isso e fazer essa outra grande obra-prima que ele escreveu, tá? E aí, beleza. Dentre outras coisas, nessa obra, História da Sexualidade, ele acredita que agora as pessoas não são libertas em relação à sua sexualidade. E, no tempo presente, as pessoas não são à vontade com o sexo. E aí, fazendo o comparativo, isso não acontecia aos olhos do Foucault nos tempos passados, tá? Então, ele fazendo a crítica do hoje, beleza? E aí, o que outras coisas a se considerar dessa obra também, História da Sexualidade? Nessa obra, ele visa demonstrar uma linha divisória entre o homossexual e o heterossexual, tá? E aí, isso basicamente ali no primeiro volume. Já no segundo volume dessa mesma obra, ele traz um estudo do prazer carnal, com foco principal na Grécia Antiga, de como que funcionava essa questão da sexualidade na Grécia Antiga, tá? Um estudo, mais uma vez, aprofundado e com esse recorte histórico e também com esse estudo comparativo, tá? E aí, ele escreveu o último desses 3 volumes quando ele já estava muito debilitado com AIDS, tá? Ele tinha AIDS. Mas beleza, ele estava doente, debilitado, já bem fraco, mas mesmo assim não deixou de concluir sua obra e escreveu, mais ou menos ali, em 1984, o 3º volume dessa obra. Tá? E aí, nesse 3º e último volume, ele tratou sobre o cuidado de si, no tempo após a Grécia Antiga. Qual que é o cuidado de si em relação à sexualidade que nós temos que ter, que as pessoas têm que ter? E aí, a liberdade humana, aos olhos do Foucault, permanece fora de vista, tá? Sempre ele criticando as coisas. E aí, em relação a todas essas suas ideias, que eu trouxe aqui pelo menos as principais, em relação a todas essas ideias, o que ele buscava de fato era realmente examinar as perguntas. Porque ele era aquele tipo de professor, eu até imagino, ele era aquele tipo de professor que se você chegasse assim, um exemplo, professor, por que a Terra gira? Ele não apenas respondia para você, mas aí ele ficava viajando, ele era aquele professor que viajava e falava, e explorava mais, e colocava outras questões, trazia outras questões dessa pergunta, surgiam várias outras perguntas, tudo para gerar uma contextualização ali, para ficar tudo muito bem claro. Ele não era apenas ali respondia, não. Então ele era esse cara que fazia essa análise abrangente, ampla, sobre tudo ele queria explorar e falar. E por isso que ele foi considerado um filósofo realmente brilhante, tá? Por causa desse jeito dele de levar a vida. Não era assim, Foucault tal coisa, sim, tal coisa. Não, ele queria explorar e viajar na maionese e dar aquelas respostas de 10 minutos. Eu me amarro nesse tipo de professor. Eu ia curtir se eu tivesse aula com Foucault, eu ia achar muito massa, muito maneiro. Eu curto esse tipo de professor que ele foi. Bom, beleza. Então ele buscava examinar muito mais as perguntas do que as próprias respostas. Ele não tentava apenas
responder às perguntas, mas ele buscava mais respostas sobre as mesmas perguntas. O Foucault, ele encontrou defeitos nas ciências humanas. Mais uma coisa que ele criticou e falou que não estava certo, que não estava legal. Mas aí ele recusou que pelas ciências naturais se chega ao conhecimento genuíno. Não, ele disse que não é assim. Tá? A sua crítica se concentrou no conceito de homem, tá? No conceito de homem enquanto criatura. Daí que concentrou a sua crítica mais ferrenha também, do ser humano, né? Do ser, o homem enquanto criatura, beleza? E aí ele disse o que então em relação a isso do homem enquanto criatura? Que o homem então tem uma essência dupla. Qual é essa essência dupla do homem? A primeira essência do homem, aos olhos de Foucault, é que o homem, enquanto objeto do mundo natural, ele é obediente a leis físicas, tá? E aí, a segunda essência do homem é que o homem, enquanto um sujeito capaz de compreender e mudar a si mesmo. E aí ele disse que o homem é capaz de mudar a si mesmo. E aí, sempre trazendo as suas experiências pessoais, né? Onde ele se encontrou, quando ele assumiu a sexualidade, ele falou, porra, não, eu sou assim, eu preciso viver assim, eu preciso me aceitar, não tô nem aí pra minha família, que é tradicional, que não curte essas paradas, não tô nem aí, eu quero é ser feliz e viver tranquilo, me assumir, eu sei quem eu sou. Então, essa é a essência do homem, tá? Ele bateu muito nessa tecla também. E aí, olha só, em Foucault, muda-se o conceito de que o caráter e a experiência humana são imutáveis, tá? Não são imutáveis para o Foucault, beleza? E aí outra coisa também, para o Foucault, tanto o corpo quanto a alma podem ser manipulados e reformados, tá? E aí vocês estão vendo que ele é um cara muito denso, muito difícil de se estudar. Foi até muito difícil o poder de síntese para eu trazer aqui para vocês apenas algumas questões mais simples de entender em relação ao Foucault, que ele é muito denso, muito difícil de entender. Uma outra filósofa muito difícil de entender também é Hannah Arendt. Vou trazer depois uma live sobre a Hannah Arendt também, vocês vão ver que é uma filosofia extremamente densa, difícil, não é fácil a compreensão, tá? Porque, enfim, ele falava de uma maneira muito... Ele aprofundou em muitos temas que realmente são muito difíceis de entender, tá? É difícil estudar o Foucault e a Hannah Arendt também, tá? Os filósofos, de repente, ali da Antiguidade Clássica, os filósofos do Renascimento, do Iluminismo, eu considero bem mais fácil de estudar, de entender, de compreender do que o Foucault. Mas, como eventualmente o Foucault pode cair na prova de vocês do Enem, estou trazendo o Foucault aqui de uma maneira bacana para vocês entenderem, tá? Olha só uma outra coisa que o Foucault falava muito também, que a ciência não é serva do poder e nem tem que ser, tá? Para o Foucault, o conhecimento e o poder estão intimamente relacionados. Ele, inclusive, o Foucault, inclusive, denomina essa dinâmica como sendo, novamente, poder-conhecimento. Poder-conhecimento, tá? Essa dinâmica. E aí, a sua compreensão do que é subjetivo, ela mudou ao longo da sua vida. Justamente, mais uma vez, trazendo a experiência pessoal que ele tinha, tá? E aí, as suas considerações sobre o poder, elas eram apenas parciais, tá? O Foucault, a gente já está quase chegando ao fim, está quase terminando, beleza, pessoal? O Foucault, ele buscou dividir o supostamente ilegítimo do supostamente normal, tá? Você tem que ter um pouco de desprendimento para ler essa obra de Foucault e entender o que realmente ele estava querendo dizer, porque em alguns momentos, de fato, repito, não é fácil entender o Foucault, tá? Essa filosofia dele, muito densa, beleza? E aí, com isso, eu tentando simplificar para vocês, o que é que ele quis dizer? Ele buscou abarcar uma ampla dinâmica da reflexão humana, do questionamento, tá? O Foucault, ele tinha uma grande preocupação com a ética. E aí, sobre a ética em Foucault, tá? Porque basicamente dois questionamentos
surgem aí em relação à ética em Foucault, tá bom? Primeiro, como as pessoas cuidam umas das outras nas relações sociais, tá? Isso é a ética para o Foucault. E aí o segundo questionamento é o quê? Como as pessoas cuidam umas das outras em relação à amizade? Beleza? Ele vinculou a ética à amizade também. O Foucault, ele buscou traçar como seria a conduta da filosofia moderna, porque a filosofia dele era uma filosofia moderna, tá? O Foucault rejeitou a doutrina de Hegel e de Marx, mas ele os respeitou. Até como ele era um acadêmico, e na academia, né, não existe muito isso, o fulano é errado, tá errado. Não, são pontos de vista diferentes que você respeita, mas aí você defende o seu ponto de vista, e aí outra pessoa que discorda de você também respeita. Há um respeito mútuo na academia. Não existe muito isso de fulano tá errado, o ciclano tá certo e o outro tá errado. Beleza? Então ele discordou ali de Marx e Hegel, mas ele tinha um certo respeito, até porque são pessoas realmente importantes na história e na filosofia também. Bom, o que o Foucault discordou, o que ele discordou de Karl Marx, irritou muitas pessoas, principalmente os ativistas de esquerda, principalmente nos Estados Unidos e na França também, porque nesse momento ele já era conhecido ali nos Estados Unidos também. Ele passou um bom tempo lá nos Estados Unidos, tá? Inclusive, abrindo apenas um parênteses aqui, dizem que foi lá nos Estados Unidos que ele contraiu o vírus HIV, tá? Ele viveu muito tempo lá nos Estados Unidos também. Assim como eu falei, ele também passou aqui pelo Brasil. Então, a crítica que ele fez a Marx irritou os ativistas, os esquerdistas, tá? Os ativistas, os marxistas, principalmente na França, que é o país dele, e nos Estados Unidos. E aí já o movimento antipsiquiátrico faz reverência a Foucault, justamente por tudo que ele falou a respeito da medicina, da clínica, né? Ele até escreveu um livro sobre isso, uma obra-prima sobre isso, beleza? A crítica de Foucault às ciências humanas provocou muita reflexão, tá? Em toda a academia, em toda a filosofia moderna, em toda a filosofia contemporânea, principalmente. De fato, o Foucault ele influenciou os acadêmicos a aprofundarem em diálogos intelectuais. Ele lançou essa braba aí. Ele falou, galera, vamos lá, né? Vamos deixar de ser raso e vamos melhorar o nosso intelecto, tá? Então ele fomentou isso aí. Não, vamos melhorar o intelecto, beleza? Principalmente na filosofia moderna. A obra de Foucault sobre essa obra que eu falei de Foucault sobre a sexualidade, ela ajudou e incentivou muito o público LGBT, e principalmente no momento onde não se falava, praticamente não se falava sobre isso. Então, ele foi um pioneiro, principalmente na questão filosófica, tá? Então, o público LGBT se sentiu representado pelo Foucault, tá? E abriu um pouco mais as portas para a discussão, beleza? Sobre esse tema. O Foucault combateu as críticas e as concepções tradicionais, tá? E também, mais uma vez, tomando como base sua experiência pessoal, porque com certeza ele sofreu preconceito, a sua família, sabe, bateu muito pesado na questão da sexualidade dele, porque, como eu falei, era uma família extremamente tradicional e rica, né? Rica e tradicional. Ele era da família burguesa na França, então ele usou até isso para combater isso aí, tá? Para que se discutisse mais esse tema. Beleza? Então, o público LGBT se sentiu representado pelo Foucault. E aí, como ele combateu essas questões tradicionais, ele usou muito suas experiências pessoais para isso também, até porque ele teve muita experiência, muita vivência em bares homossexuais, bar gay, ele teve muitas experiências interpessoais também, então ele usou tudo isso para agregar na sua filosofia. Temas, olha só, nesse contexto, temas como identidade de gênero, por exemplo, passaram a ter mais relevância a partir de Foucault, tá? Se vocês um dia forem aprofundar
na temática LGBT, vocês podem ir lá em Foucault, estudar o que o Foucault disse, que vocês vão ver que tem um pouco das bases do que hoje nós temos sobre esse tema. O Foucault abriu as portas um pouco sobre isso aí, tá bom? Sobre essa temática LGBT. Porque, assim como eu falei, ele usou muito da sua própria vida, da sua própria experiência. A sua experiência pessoal, a sua experiência íntima, serviu de motivação para quebrar muitos dos tabus que existiam. Porque se vocês pensarem que hoje já é um pouco mais fácil falar sobre questões LGBT, imagina ali em meados do século XX. Era extremamente complicado, extremamente complicado. E ele não quis nem saber. Ele entrou de voadora no lustre e falou sobre esse tema abertamente, escreveu e não estava nem aí, não queria saber, sabe? Ele defendeu a causa LGBT, tá bom? Dentre outras coisas também, né? Não só isso, mas ele foi brilhante em relação a isso porque ele tocou num ponto ali difícil de se falar, mas ele não estava nem aí. Ele aprofundou sim nesse tema, tá? E fez um estudo muito bom, muito abrangente sobre isso. Aí, olha só, como ele era assumidamente gay, ele mesmo assim, ele não gostava do rótulo homossexual. É até meio complicado assim entender, mas esse rótulo homossexual, não. Então ele era assumidamente gay, mas não curtia os rótulos. Até porque rótulo não é bom em hipótese nenhuma, tá? Mas especificamente esse rótulo homossexual, ele combateu, ele não curtiu isso aí. E aí, olha só, o sofrimento pessoal dele, o sofrimento pessoal, o sofrimento emocional, a sua exclusão, toda a exclusão que ele passou, todo o preconceito que ele passou, tudo de ruim em relação a isso que ele passou, a sexualidade, até o momento dele se assumir, tudo isso fizeram parte da sua pesquisa. Isso foi extremamente importante para ele, porque ele fez uma coisa interessante. Né? Agora, já no final da live, dá para a gente meio que entender. Aí, olha só, o Foucault, jovem, ainda não tinha assumido a sua sexualidade, então ele estava em crise, passava por muitas crises, tentou até o suicídio. A partir do momento que ele fez uma terapia, que ele entendeu o que acontecia com ele próprio, que ele assumiu a sua homossexualidade, que ele se aceitou, ele passou a ter um outro entendimento. Sabe? Isso é extremamente importante. É o que a pessoa faz a partir do momento que ela consegue entender e entender a sua própria vida, a sua própria essência, aprender um pouco mais de si. Tá? Isso foi extremamente importante. Foi o divisor de águas realmente na vida do Foucault e a partir daí, juntando com quando ele encontrou com Nietzsche, né, que ele alcançou um outro nível realmente na sua vida. Tá? Mas ele usou todo o sofrimento, tudo que ele passou para escrever também, para fazer parte da sua obra ali, de toda a sua filosofia, de tudo que ele deixou de legado filosófico e histórico, tá? Beleza. Aí, se vocês verem, é o seguinte, as críticas, todas as críticas, que não foram poucas, que o Foucault fez, elas não eram só teóricas, mas elas eram práticas, porque assim como eu falei, ele era aquele tipo de cara que discutia e ia profundamente na discussão. Ele não só respondia rasamente, não. Ele não era um cara rápido nas respostas. Ele queria era mesmo dialogar um outro nível intelectual em todas as respostas. Isso é muito interessante em Foucault. Eu particularmente curto muito. E aí, olha só, ele escreveu sobre as prisões, o sistema prisional, como eu falei, e aí ele organizou também protestos contra essas prisões, contra o sistema prisional. O Foucault era um cara que ia para a rua, sabe, levantava a bandeira mesmo, ia para a rua, fazia manifestação, juntava com a galera, tá? Ele confrontava a polícia, porque ele não concordava com as questões de como que funcionava a polícia, essas questões, então ele ia para a rua mesmo. Ele era o cara que arregaçava a manga, ia para a rua e lutava, participava de manifestação, estava junto com a galera, beleza? Enfim, outras questões aqui para a gente poder encerrar de fato. Se você pesquisar aí, até na foto que eu pus aí para divulgar essa live, e se você pesquisar aí Foucault, ele era um cara careca. Você vai ver que todas as fotos dele, ele era careca. Mas ele não era careca porque ele perdeu
o cabelo. Não, ele que raspava mesmo a cabeça. Ele era muito louco, sabe? Assim, um cara muito, sabe, um pra frentex, assim, um cara muito... Era um cara maneiro, era um cara bacana e radical. Então raspava a cabeça, usava mais roupas preto e branco, sabe? Fazia os seus protestos ali, incitava a galera, falava sobre homossexualidade no momento que ninguém queria falar a respeito disso. Era um cara muito louco, então ele tinha essa vida radical e ele não estava nem aí, essa é a questão, sabe? Não estava nem aí. Ele falava assim, eu quero é falar, eu quero é dar voadora no lustre, eu quero enfiar o pé na porta, eu quero é falar do que ninguém tem coragem de falar. Então esse é o Foucault, tá? E mesmo assim ele foi elogiado, foi considerado um filósofo original, controverso sim. Lembra que lá no início da live eu falei que era um cara controverso? Com certeza era um cara controverso, por causa de tudo isso aqui que eu falei para vocês, mas ele não estava nem aí. Mas isso não foi ruim para ele, foi bom para ele e para a filosofia contemporânea principalmente também. E aí, dentre outras coisas, ele ter se declarado gay, assumidamente gay. Ele também se declarou um usuário de drogas. Tava nem aí, eu uso drogas mesmo, sabe? E aí ele enfiava o pé na porta e falava, e aí, sabe qual é outra coisa também? Minha comida favorita, vocês sabem qual é, seus caga-regra aí, vocês querem ficar falando besteira? Minha comida favorita é um sanduíche, um podrão e uma coca. E aí, nego se amarrava, nego ficava, pô, esse cara, um filósofo, um cara, um doutor, sabe? Com esse palavreado, desse jeito, um cara diferente. Mas era maneiro isso. Ele alcançou o seu espaço, tá? E aí ele não estava fazendo um tipo, tá? É importante deixar claro aqui. O Foucault não estava fazendo tipo. Ele era esse cara original, tá? Que tinha os seus pensamentos, que era radical sim, que pensava muitas coisas, falou sobre o poder, falou sobre diversas outras questões. Era um cara original, ele não estava fazendo nenhum tipo. Mas foi importante essa maneira dele de lidar com as questões da vida, tá? Ele realmente abriu as portas, beleza? E aí, beleza, ele usava drogas, frequentava bar gay, tinha vários relacionamentos homossexuais, estava tudo bem, tudo certo, beleza, isso faz parte da vida dele, e ele usou tudo isso aí, agregou tudo isso na filosofia dele, tá? Tudo isso fazia parte da personalidade dele, de confrontar as coisas, tá? Tudo isso ele usou para o seu bem, para a sua filosofia, para a sua obra ali, para o seu legado, tá? Ele não escondeu nada debaixo do tapete. E aí, você faz uma pergunta. Professor, pode-se dizer que o Foucault era um cara subversivo? Sim, pode-se dizer que sim. O Foucault era um cara subversivo, sim. Se vocês puderem entender todo esse contexto da vida dele, com certeza, ele era um cara extremamente radical e falava, já entrava com o pé na porta já, tá? Ele não tinha meias palavras, ele não pisava em ovos, não. Ele não curtia esse papo de moralismo. Ele combatia também o moralismo. Ele combatia a sabedoria convencional. Não. Para ele nada disso aí. Ele combatia isso aí. Beleza? E aí, na sua doutrina, ele usava muito da ironia. É muito interessante isso em Foucault também. Tá? E ele não estava nem aí. O interessante de Foucault é isso. Usava muito, então, da ironia. Principalmente ele mais no final da sua vida, na sua obra ali. Se vocês tiverem a oportunidade de ler alguma obra de Foucault, vocês vão ver muito de ironia na filosofia dele. Isso é muito interessante, tá? E aí, para finalizar, então, o Foucault disse que nós podemos olhar as coisas do passado para vivermos o hoje, tá? Basicamente, ele disse o seguinte: sim, nós temos que olhar as raízes do passado, o que acontecia antes, justamente para nós aprendermos a viver o hoje, tá? Principalmente, abrindo outro parênteses em relação à sexualidade, ele falou que era muito melhor antes, que as pessoas se assumiam. E aí, se vocês tiverem a oportunidade de ler essa obra, sobre a sexualidade dele, quando ele traz esses exemplos do que acontecia no Japão, na China, na Grécia Antiga, no Egito, ele fez esse estudo abrangente e ele falou, gente, a sexualidade antes era muito melhor do que hoje. Antes as pessoas faziam o que queriam em relação à sexualidade. Hoje, não.
é cheio de pudores, hoje é diferente, sabe? E ele aprofundou nesse tema. Isso que é o interessante. Então, né, voltando aqui para finalizar, ele disse que nós temos sim que buscar lá no passado, anos atrás, lá na antiguidade, no passado ou na Renascença ou no Iluminismo, onde quer que seja, nós temos que buscar no passado, sabe, as respostas para aprendermos a viver o hoje. E aí você fala, nossa, tá, como assim? Que nostálgico. Não, não é. Não, ele não falou isso no intuito e no sentido de nostalgia. É sem nostalgia, tá? Mas nós devemos então aprender as lições com o passado, tá? Que no passado nós conseguimos aprender lições para conseguirmos viver o hoje, beleza? Então é isso aí, pessoal. Estou encerrando a nossa live sobre Michel Foucault, esse filósofo contemporâneo francês do século XX, tá? Muito obrigado, eu agradeço a presença de todos vocês aí. Essa live vai ficar no meu Instagram e também vai para o YouTube, tá bom? Compartilhe essa live, dê um like aí, compartilhe com outras pessoas que também estão estudando para o Enem. Foucault cai no Enem, tá? É muito importante a gente saber isso. Tá? Então, acredito que vocês aprenderam um pouco mais sobre o Foucault, um cara extremamente difícil de entender, mas eu tentei trazer de uma maneira mais leve, mais simples para vocês, tá bom? Então, beleza, estou encerrando a minha live, nossa live de hoje. Agradeço muitíssimo a presença de vocês. Então, compartilhe, manda para outras pessoas aí também, tá? Já eu vou subir essa live no Instagram e no YouTube. Muito obrigado, tá? E até a próxima live da semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom dia.